Pessoal da torcida tricolor, ele nasceu em Pato Branco, foi para Sinop para trabalhar e quis o destino que ele fosse para o gol, lugar de onde ele não saiu até então. E foi no gol que ele chamou a atenção do São Paulo Futebol Clube, que vivia sua era de ouro com Tele Santana, com Raí, com as maiores conquistas, Libertadores, Mundial. O São Paulo se tornava gigante quando ele chegou aqui, ainda garoto, nesse banco. Começou a carreira esperando uma oportunidade, as poucas oportunidades que Zete dava. O Zete, um dos maiores goleiros da história do clube. Ele começou no Expressinho com Muricy Ramalho e lá se credenciou como um grande goleiro, conquistando títulos. Chegou a oportunidade, passou por momentos difíceis, até que enfim conquistou a cidade, conquistou o estado, conquistou o país, conquistou a América e conquistou o mundo. Para conquistar o mundo você precisa atravessá-lo, e foi isso que ele fez. Hoje ele resolveu voltar, e ele resolveu voltar aqui no banco como técnico. É ele, Rogério Ceni. Ontem nós fomos na apresentação do mito que voltou para o Morumbi e que vai estar aqui nessa cadeira comandando, quem sabe, uma nova era gloriosa do São Paulo. Acompanhe aí os melhores momentos dessa coletiva agora. Este é um momento muito grandioso e especial para a vida do São Paulo. Eis que o São Paulo está oficialmente apresentando uma das figuras maiores da sua história e que, tendo vivido toda a glória como viveu enquanto atleta do São Paulo, se dispôs agora a enfrentar esta missão que é árdua, que é muito importante e muito séria, que é de ser o técnico do São Paulo. Primeiramente, antes de responder qualquer questão, eu queria agradecer as palavras do presidente, Tia Jacobson e Marco, presentes aqui, e tantas outras pessoas que foram importantes para que eu pudesse estar aqui hoje e tentar dar continuidade na minha história de quase 26 anos como atleta desse clube. Bom, primeiro o papel do torcedor eu acho que vai ser fundamental durante toda a caminhada, mas especialmente nesse início. Eu acho que uma política que foi adotada pela presidência e com inteligência, pelo departamento de marketing, o anel superior, as arquibancadas, na minha opinião, deveriam manter-se um preço acessível a seus torcedores, para que a gente tenha nesse setor, no mínimo, esses 40 mil torcedores nos empurrando a cada jogo. Eu acho que, como eu conversei com o croata Slaven Bilic, treinador do West Ham, e ele, numa das conversas que eu tive com ele, ele falou para mim que a vida, às vezes a gente espera uma oportunidade, idealiza uma oportunidade perfeita na vida da gente, e ela é tão perfeita que ela nunca acontece. Então eu resolvi interromper os estudos nesse momento. A lealdade, a sinceridade, a objetividade, o falar olho no olho, como eu sempre gostei que fosse assim comigo. Te dou um exemplo. Lamentavelmente, nesse momento, tenho que te dar um exemplo. Mário Sérgio, que veio a falecer há pouco tempo, em 1998, ele chegou para mim, me chamou numa sala e disse: eu não gostaria que você batesse faltas. Tenho você como goleiro do meu time, quero que você me organize toda a defesa, confio muito em você, mas eu acho que isso não é uma função para você. E eu, como atleta, entendi a colocação dele, respeitei. O tempo que ele trabalhou aqui, eu não bati nenhuma falta, continuei sendo goleiro, mas ele foi sincero, olho no olho, e eu acho que é assim que tem que ser. Com relação a Denis, ao Renan, ao próprio Lucas Perry, a permanência ou não do Léo e a chegada do Sidão, é uma disputa saudável, sadia, são todos goleiros já com experiência e nós vamos analisar, aproveitar a Florida Cup, o tempo de treinamento, pré-temporada, se possível, cada um fazer uma partida, cada um jogar, para que a gente possa observar o desempenho de todos eles. Eu acho que vem para acrescentar e elevar o nível de competição, consequentemente o nível de atuação dentro dos 90 minutos. Eu acho
que é tão natural, a alma, o desejo e o coração, o sofrimento pela derrota, a alegria pela vitória, isso é natural para cada profissional. E eu espero que seja assim. Ou digo para você que será assim de uma maneira ou outra. Sobre o sistema de jogo, eu dependo muito das peças que eu tenha disponíveis. Mas eu não descarto a opção de jogar com uma linha de 3 defensiva, não é uma opção descartada. Concordo com você, já foi um sucesso, já se considerou obsoleto e já volta-se a pensar de uma maneira assim. Basta que você tenha os jogadores necessários para jogar nesse esquema de jogo. Então, eu vou me adaptar diante das circunstâncias que nós temos de atletas. A partir do momento que, se eu tiver os atletas e a diretoria achar possível a contratação deles, diante da dificuldade que a gente entende financeira aqui, não só o São Paulo, mas com raríssimas exceções, quase todos os clubes têm, aí nós vamos desenvolver mais do que um esquema de jogo, mais do que um modelo de jogo, e também vamos tentar nos adaptar a rivais conforme a maneira que eles jogam. Mas sempre a minha intenção é jogar em direção ao gol, é jogar num sistema ofensivo, num sistema mais alto possível, de pressão, mas com algum ajuste para um jogo ou outro e reiterando, tendo as peças para que eu possa fazer esse esquema. Caso contrário, eu me adapto àquilo que eu tenho como atletas do São Paulo. E com relação à pesquisa de jogadores, é algo que eu venho aqui mesmo no CT, fazendo há dias que eu estou aqui. Teve uma noite que nós ficamos até as 10h30 da noite aqui, eu cheguei às 11h30 da manhã, não deu tempo para almoçar e nem para jantar nesse dia. Então as pesquisas que vêm sendo feitas sobre jogadores futuros são todas, eu tenho tocado junto com o Felipe e com o Raoni, eu tenho tocado junto com eles todas as pesquisas sobre jogadores possíveis de contratação do São Paulo. O Pintado é um membro da comissão fixa do São Paulo, assim como é uma comissão pré-existente, e tende a ajudar, porque é um jogador que tem uma história muito bacana aqui no São Paulo. Eu pude trabalhar com ele, né, no início da década de 90, é um campeão de Copa Libertadores, é um campeão mundial, e eu espero que ele possa colaborar, porque eu sei que ele era um jogador muito voluntarioso nesse sentido, e ele é um exemplo para jogadores que possam não desenvolver tanta parte física dentro do campo, né, a parte de colaboração dentro do campo, mas essa parte será bastante desenvolvida por mim e pelo Michael também, que chegará, para a gente desenvolver os nomes a serem escolhidos para a próxima temporada. Com relação ao Michael, foi uma pessoa que eu já tinha uma indicação da qualidade dele como profissional, e eu pude, num dos 2 dias que eu fiquei em Liverpool, conhecer a Academy, que é onde são formados os jogadores da Sub-7 até Sub-23. E o Michael ocupava o posto de treinador da Sub-23. E ele pôde dar uma explanação para mim durante 1h30 do funcionamento de toda a categoria de base do Liverpool. E foi muito bacana, um cara muito atencioso. E ao final do dia eu fui assistir o treinamento dele. Eu gostei muito da maneira como ele lida nos treinamentos. É um treinador pronto, é uma pessoa pronta para lidar com garotos e com profissionais do mais alto nível. Claro que nós temos o problema da língua com relação à comunicação com os jogadores, mas ele já está estudando 3 horas de português, fazendo aula de português por dia, e eu acredito que não é fácil a gente aprender a falar português, mas é fácil você ter o linguajar futebolístico, né, com o atleta, e eu tenho certeza que ele vai desenvolver isso o mais rápido possível. Com relação ao Charles, que alguns de vocês que cobriram eventos de Copa do Mundo, ele trabalhou junto com a seleção brasileira na Copa América, na Copa do Mundo ele trabalhou junto com a seleção de Camarões nessa Copa. Eu o conheci na Copa América, ele me acompanhou na Inglaterra durante todo o meu período de curso, fez os mesmos módulos de curso que eu fiz. A princípio, o Charles vai ser uma
uma sombra do Michael dentro do campo para interagir na comunicação. O Michael é uma pessoa muito competente para treinar setores do campo. Então nós vamos fazer trabalhos setorizados de defesa, ataque, meio campo, e eu tenho certeza que eu posso trabalhar com uma parte do time e entregar alguém completamente capacitado para desenvolver treinamentos na outra parte. Na vida, eu acho que a gente tem que fazer sempre uma autoanálise. Eu acho que você tem que pensar em você. Quais são seus pontos fortes e no que você precisa melhorar. O Michael é um cara pronto para desenvolvimento de treinamentos, com 9 livros escritos, dos quais 2 em treinamentos específicos, em campos reduzidos. Então eu o contratei, poderia ter chamado pessoas mais próximas a mim, amigos, pessoas que jogaram comigo, mas eu optei por trazer um profissional do mais alto nível para que ele pudesse me completar como treinador. E eu acho que já que eu não posso momentaneamente me formar num curso que é um curso relevante como é um curso da UEFA na Inglaterra, eu trouxe alguém que já tem esse curso pronto e que eu possa aprender e fazer uma troca. Eu acho que é bom para ele, para o desenvolvimento dele como treinador, para o futuro dele, e momentaneamente é muito bom porque eu tenho um profissional do mais alto nível ao meu lado que eu confio e que pode me ajudar a crescer como treinador. E o Charles, ele vai ocupar primeiramente essa função e depois ele vai ocupar uma função mais de coordenação, de logística, coordenação entre todos da parte de comissão técnica, para que ele seja uma figura centralizadora no sentido de parte administrativa, direção. É uma pessoa extremamente competente, com um currículo, fala 5 línguas, fala italiano, francês, inglês, português e espanhol. Então ele é uma pessoa que pode dar uma cara que eu acredito que seja a cara que o São Paulo merece para tratar todos vocês e pessoas que venham do mundo todo conhecer um pouco mais de São Paulo. Olha, eu não ousaria dizer que eu vou mudar alguma coisa no futebol brasileiro, seria de uma pretensão muito grande da minha parte. Eu apenas vejo muitos de vocês, quando assistem jogos e comentam jogos, fazer um comparativo entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. E eu não estou trazendo novos conceitos ou coisa assim. Eu tenho os meus conceitos e passei para o Michael, e as nossas ideias, elas batem. Então, com relação a alguém falou de intensidade de treinamentos, sim, os treinamentos serão muito intensos e serão mais curtos, porque é assim que eu vejo que funciona o futebol. Nós chegaremos 2 horas antes do treino começar, o treino será montado no dia anterior, tudo vai estar pronto dentro do campo, com estações diferentes. Aqui nós temos 3 campos para trabalhar, pretendemos usar no mínimo 2 campos todo treinamento, a não ser treinamentos que sejam táticos, onde você use todos os jogadores. E eles têm uma mentalidade que eu acho que a maior atualização que o futebol pode oferecer, que é o convívio direto com grandes clubes do futebol europeu. Como o Osório falava, tem coisas que você faz pelo dinheiro e tem coisas que você faz em busca da glória. Eu vim aqui em busca da glória.